Quando falamos em automobilismo, protótipos e endurance, fica difícil não falar do Grupo C. A categoria foi o berço de verdadeiras lendas das pistas. Corridas espetaculares eram disputadas com carros que mais se assemelhavam a feras motorizadas, e um dos últimos a surgir nessa categoria foi o 905 Evo 1 Bis. Mesmo com pouco tempo para ser utilizado, o carro fabricado pela Peugeot deu aos franceses as primeiras vitórias da marca em Le Mans, e dessa forma se tornou uma verdadeira lenda da marca e da mítica corrida francesa. O final dos anos 80 viu uma verdadeira explosão de maluquices nas pistas. Uma delas foi o Grupo B, uma competição de rally que contava com poucas regras e produzia verdadeiros monstros sobre rodas. Em uma história já contada aqui no canal, a categoria acabou cancelada ao fim de 86, após a perda de Henri Toivonen e de seu copiloto Sergio Cresto. A Peugeot, que havia vencido a temporada, tinha em suas mãos o modelo 205, um carro potente, vencedor e que ficou obsoleto do dia para a noite com o fim do Grupo B. A equipe Peugeot Sport, que na época era comandada por Jean Todt, começou a estudar as possibilidades para continuar na ativa. Nesse caso, eles poderiam continuar no rally caso construíssem um modelo para correr no Grupo A. Outra possibilidade era a de transferir os esforços para outros tipos de competições, não se restringindo apenas ao off-road. A equipe decidiu pela segunda alternativa, mas permaneceu dentro do espectro do rally. Os carros foram então adaptados para correr em eventos como o Rally Paris-Dakar e na subida de Pikes Peak. Quando algumas alterações nos regulamentos do Grupo C foram aprovados, a marca francesa viu uma oportunidade para tentar a sorte. Além das novas regras para motores de 3,5 litros, as restrições no design permitiam aos franceses competir contra montadoras que estavam há mais tempo na categoria. Ainda entusiasmados com as vitórias no rally, a Peugeot Sport decidiu mudar de ares e tentar algo diferente do off-road. Com um carro projetado para o Grupo C, a marca poderia competir não só em Le Mans, mas também no Mundial de Carros Sport. Para a tarefa, foi necessário produzir um motor inteiramente novo e aspirado. O produto final foi um V10 montado não em 90 graus, como normalmente é feito, mas em 80. Vale lembrar que a mudança no regulamento de motores havia sido pensada para tentar atrair mais fabricantes, tanto para a categoria quanto para a Fórmula 1, e o projeto de um motor V10 aspirado foi um dos primeiros do gênero. Após o banimento dos motores turbo na Fórmula 1, várias equipes adotaram o arranjo V10, que por vários anos foi a tendência dominante na categoria. De resto, o motor SA35A1 era bastante semelhante a outros fabricados pelos franceses. O projeto do motor antecipava o uso dele como parte da estrutura, mas não completamente. O monocoque, por sua vez, era feito em fibra de carbono e tinha design da Dassault Aerospace. Sem a cobertura da carenagem, o carro que recebeu o nome de 905 LM tinha um chassi que lembrava os da Fórmula 1, exceto por ter 2 lugares no lugar de um. Após 2 anos de projeto e produção, o Peugeot 905 foi finalmente apresentado ao público em um evento no circuito francês de Manicourt. Ainda naquele ano, um dos modelos produzidos competiu nas corridas finais do Mundial de Carros Esportivos, nas mãos do francês Jean-Pierre Jabouille e do finlandês Keke Rosberg. Naquele ano, a FIA ainda permitia a utilização de carros projetados com o antigo regulamento, e o carro da Peugeot claramente não conseguia enfrentá-los. Em compensação, o 905 era mais rápido do que os carros de motor Cosworth produzidos pela Spice, que já se adequavam às novas regras. Na sua primeira corrida em Montreal, o carro pilotado por Jabouille e Rosberg precisou abandonar após apenas 22 voltas. No México, a equipe conseguiu terminar a prova, ainda que em 13º. No ano seguinte, em 91, o modelo francês estava mais desenvolvido, mas as outras equipes já estavam adaptadas às novas regras, com a maioria contando com os novos motores. O carro da Peugeot venceu logo na corrida de estreia em Suzuka, mas durante o ano sofreu com problemas de confiabilidade, incluindo em Le Mans. Nesse período, a Peugeot trabalhou em uma versão melhorada do carro e a evolução se concretizou com o modelo 905 Evo 1 Bis. Tirando o monocoque, todo o resto foi modificado, especialmente a carroceria. Revisada, ela possuía uma asa frontal utilizada apenas para traçados que precisassem de mais downforce. A asa traseira também foi alterada, ficando maior do que a anterior. O motor não passou intacto às mudanças e ganhou 20 cavalos adicionais. A estreia do carro se deu na corrida caseira da Peugeot em Manicourt, e nela a montadora já mostrou do que o carro era capaz. O carro número 5 de Rosberg e Yannick Dalmas venceu a corrida, com o modelo número 5 também da Peugeot chegando em segundo. Os resultados positivos permaneceram vindo, com a dupla do carro 6 vencendo novamente na corrida seguinte, no México. No fim das contas, a chegada tardia do 905 Evo 1 Bis não foi o bastante para a Peugeot, e o Jaguar XJR14 da equipe Tom Walkinshaw Racing se sagrou campeão, vencendo 3 provas e subindo ao pódio em outras 2.
Ainda assim, a Peugeot Sport se mostrou como forte candidata ao título, terminando o ano em segundo. A temporada de 1992 do Mundial de Carros Sport estava em dúvida. A FIA estava aos poucos tentando unificar a competição, transformando o campeonato em uma espécie de Fórmula 1 de carros Sport. As primeiras mudanças foram feitas anos antes, com alteração nas regras de motores, e para 92 a classe C2 foi eliminada. Isso deixou o Mundial com apenas a classe C1, com sua maioria ocupada por equipes de fábrica, e a Copa FIA para equipes privadas, que corria com poucas diferenças em relação à classe C1. Sem a classe C2, a Mazda e a Porsche precisariam construir motores e chassis novos. Na época, a marca alemã tinha em mãos o motor 3512, utilizado pela equipe Footwork na Fórmula 1. Como já foi mostrado aqui no canal, o equipamento era bastante falho e fraco, e sem dinheiro a montadora decidiu desistir da categoria. A Mazda, por sua vez, havia desenvolvido o 787B especialmente para vencer as 24 horas de Le Mans. Após se aproveitar do período de mudança nas regras, a montadora tinha agora um motor rotativo que não poderia mais ser utilizado na competição. Os japoneses decidiram então permanecer no Mundial, mas com um programa de desenvolvimento menor e com menos ambições para o campeonato. Após comprar alguns carros XJR14 da Jaguar, a Mazda Speed adaptou os modelos e os renomeou como MXR01, equipando os carros com motores V10 de ODGV. Dessa forma, o nome Mazda permaneceu competindo, ainda que com menos força. Em compensação, a montadora gastou bem menos dinheiro do que faria caso desenvolvesse tudo. A FIA permaneceu preocupada com a quantidade de carros no grid e, devido a isso, ameaçou cancelar a temporada. De todas as equipes no grid, a equipe francesa seria a mais prejudicada com o cancelamento, já que havia investido bastante dinheiro com a evolução do 905. Com bastante esforço, a montadora conseguiu convencer que valeria a pena e dessa forma o campeonato seguiu em frente. Durante o ano, foi a Toyota que surgiu como ameaça aos franceses. Os japoneses haviam produzido o TS010 como forma de substituir a família de carros CV e com um novo carro eles venceram na abertura, disputada em Monza. Dessa vez, a Peugeot disputou a temporada com 3 carros inscritos, e durante o ano eles acabaram com a concorrência, vencendo todas as demais corridas do calendário. Sem cometer erros e com um carro mais confiável, a Peugeot dominou a temporada, incluindo a corrida em La Sarthe. Para as 24 horas de Le Mans, a equipe contou com Dalmas, Derek Warwick e Mark Blundell no carro número 1, Mauro Baldi, Philippe Alliot e Jabouille no carro número 2, e Carl Wendlinger, Eric Van de Poel e Alan Fert no carro número 31. A vitória ficou com o Peugeot número 1, 6 voltas à frente do Toyota TS010 de Masanori Sekiya, Pierre-Henri Raffanel e Kenny Atkinson. Com tanta superioridade, Dalmas e Warwick se sagraram campeões da temporada de 92. As recorrentes mudanças nas regras foram aos poucos minando a capacidade do Mundial de Carros Sport de se manter de pé. Isso ficou claro em 92, com o domínio da Peugeot e a ausência de nomes prometidos como os Jaguar, Lamborghinis e BRMs. As chances de levar a temporada de 93 à frente foram extintas quando a Nissan cancelou o desenvolvimento de seu modelo P35. Sem carros o suficiente, a FIA cancelou o campeonato. Enquanto isso se desenrolava, a Peugeot desenvolvia uma nova versão de seu modelo, chamado Evo 2. Apelidado de Supercopter, o protótipo contava com um nariz novo e o carro em si lembrava bastante os carros da Fórmula 1. O 905 Evo 1 Bis acabou se tornando, dessa forma, o último campeão do Mundial de Carros Sport, uma competição tradicional, mas que acabou enfraquecida pela mudança nas regras. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!